Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Nosso tema dessa semana é sobre relacionamentos afetivos dos egos. Então, quando vocês escutam isso, geralmente se pensa o quê? É uma coisa diferente dos relacionamentos que eu tenho. Relacionamentos dos egos, coisas de pessoas egoístas, não tem nada a ver com amor, etc. E é interessante nós pararmos para pensar em como as conotações dadas às coisas diferem, muitas vezes, de sua própria essência, do que elas são de verdade. Eu costumo dizer que tudo é uma ciência. Tudo, absolutamente tudo, é passível de ser compreendido. Só depende da mente que está estudando, da mente em questão. Por exemplo, se você não tem a compreensão adequada deste ou daquele assunto, deste ou daquele mecanismo, então você cria ilusões, você cria hipóteses, que muitas vezes não condizem com a realidade. Isso não quer dizer que as coisas vão dar certo. Porque eu tenho uma ideia de Deus, porque Deus é assim, assado, porque a vida. Se isso não condiz com a realidade, se seus pensamentos não têm a ver com como o universo funciona, você vai ter problemas e pronto. É um mapa que vai numa direção, está errado, e você tem que ir para outra. Um exemplo que eu gosto muito é você está andando com o seu carro e o seu carro quebra, e você não sabe nada de mecânica. E você vai ficar tentando ali, você passa o dia tentando arrumar. Então, eu acho que é sei lá, a correia daqui que estourou e eu tenho que fazer isso aqui e tal. E você fica ali. Aí chega uma hora que você desiste. Aí você chama o mecânico, telefona lá, ele vem. É isso aqui e tal. Não tem nada a ver com o que você imaginou. Talvez você tenha imaginado 15 coisas, todas sem pé nem cabeça. E ele vai lá e arruma, num instante. Qual a diferença? Informação, conhecimento. Aquela pessoa conhecia aquele mecanismo, no caso mecânico. E você não. Então você ficou ali batendo a cabeça na parede. Com os relacionamentos é a mesma coisa. Eu diria que até muito pior. Sobre isso, não é novidade para ninguém que a maioria dos relacionamentos é uma porcaria. Então a gente vê isso todo dia. Quem tem quer sair do relacionamento, quem não tem quer ter um relacionamento de qualquer jeito. A maioria das pessoas frustradas nesse sentido, e a maioria também arrasadora, não está nem aí para buscar informação que a ajude nesse sentido. Eu vou colocar aqui um motivo básico que é muito interessante de ser percebido e que muda bastante na percepção de quem se propor a fazer essa reflexão. A maioria arrasadora das mulheres, elas começam a conversar com um homem, começam a ter uma amizade, etc. E aí a gente que está olhando de fora, assim, como terapeuta, etc. Você está percebendo ali que existe uma intenção muito clara, que é a de uma forma bem simples, conseguir um marido a qualquer custo. Então ela cria um personagem, ela age de uma determinada forma para conseguir um marido de qualquer jeito. Aí você vai analisar o homem, como é que está funcionando a mente dele. Ele cria ali também um personagem para sanar todos os desejos da outra, para agradar, porque basicamente lá no fundo o que ele mais busca é uma mulher barra sexo. Até mais do que as mulheres. Isso aí hoje em dia diverge muito, mas enfim. Ou seja, a grande maioria dos relacionamentos são buscados para satisfazer suas próprias necessidades básicas. E aí as pessoas colocam uma energia tremenda nisso, com um único foco que é egoísta. Então elas querem muito o outro, e aí elas criam várias fantasias em torno de uma coisa que elas chamam de amor, para justificar conseguirem para si uma coisa que aplaque suas necessidades, para que diminua o seu sofrimento perante a vida. Assim como as pessoas criam máscaras que não são elas mesmas, para conseguir o que querem, para ser aceitas na sociedade, etc., pelo parceiro ou parceira, elas criam máscaras para os próprios sentimentos. Então, o amor criou inúmeras conotações. Ele tem que ser assim, tem que ser assado, tem regrinhas para isso. Essas regrinhas elas estão tão em consonância com o nível mental da população média, da grande maioria das pessoas, que convencionou. É isso aqui mesmo. Então, o amor tem que ser assim, 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 assim. Relacionamento é isso, 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 isso. E acaba sendo um sacrifício gigantesco para muitas pessoas ter um relacionamento. Porque a mulher tem que ser assim, e tem que ter isso, 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 isso satisfeitos. O homem também tem que ter tais itens satisfeitos. E aí ele barganha. Ele dá alguma coisa em troca, ela dá alguma coisa em troca para ter o que quer.
É simplesmente um jogo de interesses. E aí o que nós costumamos ver é até vou até fazer uma analogia com uma situação que eu vi uma vez. Eu estava numa festa, tinha várias pessoas, tal, várias pessoas que curtiam rock. E tinha uma pessoa, quando eu cheguei nessa festa, que ela estava falando muito feliz de várias bandas. Nossa, tem tal cantor e tal banda e é maravilhoso porque tem isso e tem aquilo. E eu cheguei nessa conversa, eu peguei essa conversa meio que andando. E aí, tal, e esse cara falando, tal. E aí tinha hora que ele falava assim, não sei o que, era muito bom, tal. Ele colocava a frase meio no passado. E eu não entendia muito bem aquilo. Aí ele foi falando várias bandas e o olho dele brilhava. Aí chegou uma hora que eu olhei pra ele e falei, mas que droga é essa que você tá falando? O que aconteceu? Você não curte mais as bandas que você tá falando? Aí ele quase chorando praticamente nessa hora. Porque agora eu entrei pra igreja, né? Falei, mas que lástima é essa? Era óbvio para qualquer um ali que o olho dele brilhava quando falava daquele estilo de música, daqueles cantores, daquelas bandas. Só que ele fez uma barganha com, sei lá, com que ideia na sua mente, que ele não poderia mais ter aquilo em troca de alguma coisa. Eu vejo exatamente esse mesmo princípio em muitos relacionamentos afetivos, em muitos casamentos. As pessoas entendem que tem que, elas não conseguem lidar com sua própria vida, consigo mesmo muitas vezes, e elas entendem que precisam do outro. Então elas jogam essa carga emocional. Elas querem que o outro tape um buraco que ela não acha que não consegue tapar. E aí, por razões óbvias, quando você cria um personagem, quando você alimenta fantasias, você não consegue fazer isso muito tempo. Então, como é que você vai ser falso o tempo inteiro? Ou você cria duas vidas, e muitas pessoas fazem isso, se dissociam. Tem pessoas que são homossexuais e vão buscar isso fora do casamento. Tem pessoas que não conseguem manter uma situação, que estão sempre em busca de outras pessoas, que barganham essa ou aquela questão através de um terrorismo ali em casa. São várias situações de terrorismo uns com os outros, afetando, atacando um ao outro. E aí elas perdem seu brilho. Elas criam para si e para aqueles ao redor, filhos, etc., um verdadeiro inferno. Dessa forma, que eu sempre recomendo para as pessoas é que elas busquem ter um mínimo de entendimento, racionalidade e capacidade emocional de lidar com as próprias situações. Que ela se trabalhe, que ela entenda como funciona um relacionamento, o que dá certo, o que não dá certo. E principalmente que elas consigam chegar num patamar de consciência, de estado de espírito, em que elas não busquem o outro apenas para tapar seus próprios interesses egoístas, que elas estejam minimamente bem, para que elas possam compartilhar com o outro, sentir o outro, dividir momentos, situações, etc., sem que elas possam se escorar, sem que elas possam barganhar coisas específicas. Você faz isso e eu te dou aquilo, a mesma coisa que comprar alguma coisa. Muitos relacionamentos de uma noite entre um cliente e uma prostituta acabam sendo mais verdadeiros do que um casamento. Mas, enfim, é uma coisa séria, é uma coisa importante. Então, se isso é importante para você, e eu sei que é para a maioria das pessoas, se interesse por isso. Procure elevar um pouco a sua consciência, seu estado emocional, para que você possa fazer essa busca, esse direcionamento, esse encontro da melhor forma possível. Sem que você tenha apenas que cobrar o outro, que você tenha que ter uma coisa desesperadamente e sem observar as pequenas questões que envolvem um relacionamento. Bom, pessoal, era essa a ideia de hoje. Muito obrigado pela atenção. Façam qualquer comentário no link abaixo. Compartilhem o vídeo se entenderem que um amigo vai se beneficiar com ele também. Muito obrigado e até a próxima vez.